Olá, boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. Uma segunda-feira sem muita força nos negócios no mercado financeiro aqui no Brasil. A Bolsa opera em queda de quase 1%, já o dólar está bem pertinho da estabilidade, aos R$ 5,06. Do lado positivo do mercado, as ações das petrolíferas estão subindo, acompanhando a valorização do petróleo. E tem uma forte alta hoje na B3. O barril do tipo Brent, que é a principal referência do mercado brasileiro, sobe quase 6% nesta tarde, depois que os países exportadores da OPEP anunciaram um corte de mais de 1 milhão de barris por dia na produção diária do petróleo a partir de maio. Boa notícia para uns, péssima notícia para outros, porque essa alta do petróleo ajuda as petroleiras, mas também aumenta a pressão sobre a inflação, o que preocupa investidores e economistas, especialmente aqueles que já estavam preocupados com os juros. E aqui no Brasil, continuam os desdobramentos da apresentação do novo marco fiscal. A apuração de Gustavo Uribe e Tayana Araújo indica que o texto não deve ser enviado ao Congresso nesta semana e a apresentação deve ficar para depois da Páscoa. E agora à tarde, Fernando Haddad voltou a dizer que o governo precisa aumentar as receitas em um valor de 110 bilhões a 150 bilhões de reais para que haja o funcionamento de fato do novo arcabouço fiscal proposto. O ministro da Fazenda lembrou que há mais de 400 bilhões de reais atualmente em incentivos tributários e que o governo precisa só de uma parte desse valor, de até 150 bilhões de reais, para zerar o déficit. Segundo ele, não é preciso aumentar impostos, é só cobrar de quem não paga. Haddad deu entrevista à Globo News. E mais cedo, o presidente Lula fez a abertura da terceira reunião ministerial do governo. Aos ministros, diz que não concorda com as avaliações negativas sobre o desempenho da economia brasileira e acredita que a economia vai crescer mais que as previsões dos economistas. E agora a gente fala do varejo, porque a varejista Marisa teve um prejuízo de 188 milhões de reais no quarto trimestre, um salto de 670% em relação ao mesmo período do ano anterior. Hoje, na B3, as ações da empresa estão caindo mais de 6%. O balanço da empresa foi divulgado ao mercado na sexta-feira, mas os dados ainda não foram auditados. A auditoria contratada, a Ernst Young, não conseguiu concluir o trabalho por causa da revisão de números da área financeira da varejista. E agora a gente vai para o exterior porque o McDonald's fechou temporariamente os escritórios nos Estados Unidos nesta semana. A rede de fast food também se prepara para demitir funcionários como parte de um grande plano de reestruturação. Essa notícia está em destaque no nosso site. O McDonald's disse em janeiro que ia revisar o número de funcionários e essa estratégia poderia levar a demissões em algumas áreas. Na semana passada, em um e-mail interno, a empresa pediu que os empregados cancelassem as reuniões com fornecedores e trabalhassem em esquema de home office nesta semana. Ainda não se sabe quantos funcionários serão demitidos. Eu volto às 5:50 da tarde com o fechamento do mercado hoje. E agora você fica com o CNN 360 com Tainá Falcão. Boa tarde.